Olá, seja bem-vindo ao Método Cast. Eu sou Camila Davino, médica, e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a neurociência do TDAH, ou seja, como o cérebro funciona no TDAH. Para isso, vamos iniciar falando sobre as bases neurobiológicas. Como assim? Calma, que você vai entender tudo. A primeira base é justamente o tão falado córtex pré-frontal. Ele funciona como se fosse o gerente do cérebro. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que funciona como um centro de controle. Ele ajuda você a planejar, organizar, manter o foco no que é importante, controlar impulsos e até regular suas emoções. Pense nele como gerente realmente de uma empresa, que coordena todas as funções ali, todas as tarefas para garantir que as coisas funcionem bem. No TDAH, esse gerente tem dificuldades para fazer seu trabalho. Ele sabe o que precisa ser feito, mas está tão sobrecarregado que ele não consegue organizar todas as tarefas ou tomar decisões no momento certo. Por exemplo, planejar e organizar tarefas, uma pessoa com TDAH ela pode saber que precisa estudar para uma prova, fazer um relatório e responder e-mails, por exemplo, mas ela não consegue decidir por onde começar. Muitas vezes ela tenta fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não terminando nada. A mesma coisa como conseguir controlar os impulsos. Essa parte do cérebro ajuda a frear ações ou reações impulsivas. E no TDAH esse freio não funciona bem. Imagine estar em uma reunião e interromper alguém porque a ideia veio à mente e você sentiu que precisava falar imediatamente. Não dá, né, gente? Manter o foco. O córtex pré-frontal ajuda a ignorar distrações para que você se concentre no que é importante. Mas, no TDAH, é como tentar assistir a um filme com várias janelas de conversas abertas no seu celular. A cada momento, algo desvia sua atenção. Precisamos saber também que o córtex pré-frontal ele não trabalha sozinho, ele se comunica constantemente com outras partes do cérebro para ajudar a priorizar tarefas, gerenciar o tempo e regular comportamentos. No TDAH, essa comunicação é menos eficiente, causando dificuldades no planejamento e na execução das atividades do dia a dia. Vamos entender melhor sobre isso. O primeiro ponto aqui é sobre a comunicação com o sistema límbico. Esse sistema é uma região profunda ali do cérebro que é responsável pelas emoções, pela memória e motivação. Para realizar tarefas, o córtex pré-frontal ele precisa negociar com o sistema límbico para manter a motivação, mesmo quando a atividade não é interessante. O que é que acontece no TDAH? Essa conexão é mais fraca, o que explica porque pessoas com TDAH acham difícil se engajar em tarefas que não têm uma recompensa imediata, como estudar para uma prova ou organizar documentos. Por exemplo, uma pessoa com TDAH ela pode começar o dia pensando, preciso fazer uma planilha importante. No entanto, ela acaba gastando horas e horas ali em tarefas mais agradáveis para ela naquele momento, como assistir vídeos ou arrumar a casa. Isso porque o cérebro dela acabou priorizando ali o prazer imediato em vez da tarefa necessária. O segundo ponto aqui é a comunicação com o cerebelo. O cerebelo, além de controlar movimentos, também ajuda a organizar o fluxo de informações e gerenciar o tempo. Ele trabalha junto com o córtex pré-frontal para garantir que as tarefas sejam realizadas em sequência e dentro de prazos. No TDAH, o que acontece é há uma coordenação ali mais lenta entre o córtex pré-frontal e o cerebelo. Isso torna difícil estimar o tempo necessário para realizar tarefas, o que leva a atrasos ou aquela sensação de que o tempo acaba escapando das mãos. Por exemplo, uma pessoa com TDAH ela pode subestimar quanto tempo levará para se arrumar e sair de casa. E qual é o resultado disso? Ela chega atrasada porque achou que daria tempo de fazer mais coisas antes de sair de casa. O terceiro ponto aqui é a comunicação com o DMN. O DMN é uma rede cerebral ativa quando estamos em repouso ou distraídos. Então, para focar em uma tarefa, o córtex pré-frontal ele precisa desligar esse DMN e ativar redes de atenção. E aí, o que é que acontece no TDAH? Essa troca é mais lenta ou inconsistente, o que faz com que a mente frequentemente volte a divagar, mesmo em momentos que exijam atenção. Então, por exemplo, alguém com TDAH tenta prestar atenção em uma aula, mas a mente fica alternando entre o que o professor está falando e pensamentos sobre o fim de semana, sem que a pessoa consiga controlar isso, entendeu? E o quarto ponto importante é a comunicação que ocorre do córtex pré-frontal com o núcleo accumbens. Esse núcleo faz parte do circuito de recompensa do cérebro e ajuda a avaliar o valor de uma tarefa. Então, ele trabalha com o córtex pré-frontal para decidir o que deve ser feito primeiro com base na importância ou recompensa esperada. No TDAH, essa conexão é menos eficiente, o que leva à dificuldade de priorizar tarefas. O cérebro tende a escolher o que é mais prazeroso ou menos desafiador, mesmo que não seja o mais importante. Então, por exemplo, em vez de começar uma apresentação importante que tem prazo, a pessoa com TDAH ela pode passar horas ali reorganizando gavetas ou navegando nas redes sociais, mesmo sabendo que a prioridade deveria ser outra. E você deve estar aí se perguntando por que isso acontece no TDAH. As diferenças na comunicação entre essas áreas estão relacionadas aos níveis mais baixos de neurotransmissores como dopamina e noradrenalina. Esses mensageiros químicos são importantes para que o córtex pré-frontal se conecte eficientemente com outras partes do cérebro e ajude a organizar essas ações. Então, essas alterações elas acabam explicando por que as pessoas com TDAH muitas vezes se atrasam, pois subestimam o tempo necessário para concluir tarefas, porque elas procrastinam, têm a dificuldade em começar atividades que não oferecem recompensa imediata e também se sentem perdidas, porque o cérebro tem dificuldade em decidir o que fazer primeiro, criando uma sensação de sobrecarga. Então, compreender essas dificuldades ajuda a tratar o TDAH de forma mais compassiva, reconhecendo que elas são consequências de diferenças no funcionamento cerebral e não de falta de esforço ou disciplina, entendeu?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os neurotransmissores e o TDAH, ou seja, a dopamina e a noradrenalina. Esses neurotransmissores são como mensageiros químicos que ajudam o cérebro a funcionar de forma eficiente. No TDAH, há alterações nesses sistemas, o que impacta diretamente a motivação, o foco, a capacidade de responder adequadamente às demandas do dia a dia. Primeiro, vamos começar aqui com a dopamina, que é o neurotransmissor da motivação. Ela é essencial para a sensação de recompensa e motivação. Então, ajuda o cérebro a dizer: isso vale o meu esforço, vou continuar. Já no TDAH, os níveis de dopamina no córtex pré-frontal são mais baixos, o que torna difícil sentir motivação, especialmente para tarefas que não têm uma recompensa imediata ou que parecem monótonas. Essa falta de dopamina afeta a capacidade de começar e terminar tarefas, principalmente as que exigem paciência ou esforço prolongado. Quer ver um exemplo? Imagine um adolescente com TDAH. Ele passa horas e horas ali jogando videogame porque, em cada fase, há recompensas rápidas e claras, como passar em um nível ou ganhar pontos. Porém, ao tentar estudar para uma prova, que só acontecerá daqui a uma semana, por exemplo, ele sente que não consegue começar porque a recompensa é distante e abstrata para ele. E por que isso acontece? O cérebro busca gratificação imediata e tarefas com recompensas demoradas parecem sem valor, mesmo que sejam importantes. Vamos falar agora sobre noradrenalina, que é o segundo neurotransmissor importante aqui no TDAH. A noradrenalina ela ajuda o cérebro a regular o estado de alerta, manter o foco e decidir qual estímulo é mais importante no momento. E o que acontece no TDAH? Há uma falha na regulação desse neurotransmissor, o que torna difícil filtrar distrações ou sustentar ali a atenção em algo importante. Essa alteração ela faz com que os estímulos externos, como algum barulho ou até mesmo aqueles estímulos internos, como pensamentos aleatórios, atrapalhem constantemente o foco. Quer ver um exemplo? Imagine uma pessoa com TDAH em uma reunião de trabalho. Ela tenta ouvir o que está sendo dito, mas o barulho de uma cadeira sendo arrastada, o movimento da cortina e seus próprios pensamentos competem pela atenção dela. Mesmo que ela queira prestar atenção, seu cérebro não consegue priorizar a conversa principal. E porque isso acontece, o cérebro luta para decidir o que é mais relevante, como se uma fila de estímulos estivessem desorganizada. E para finalizar, quais são os medicamentos que ajudam o TDAH? Então, medicamentos como metilfenidato, que a Ritalina, Concerta e outros estimulantes atuam diretamente nesses sistemas que conversamos aqui, aumentando a disponibilidade de dopamina e noradrenalina ali no córtex pré-frontal. E isso acaba melhorando a comunicação entre o córtex pré-frontal e as áreas do cérebro e torna os processos mais eficientes. Quais são os impactos práticos que essas medicações trazem para a vida da pessoa com TDAH? Então, com relação à dopamina, o aumento dos níveis permite que tarefas sem recompensa imediata se tornem mais gerenciáveis. Por exemplo, um adulto que procrastinava ali relatórios pode perceber que consegue começar e terminar a tarefa com mais facilidade. Já com relação à noradrenalina, a regulação ela melhora, permitindo maior controle do foco e a capacidade de filtrar distrações. E uma pessoa pode descrever isso como finalmente conseguir ouvir seus próprios pensamentos e ignorar ruídos que antes eram insuportáveis. Então, é comum ouvirmos relatos de pacientes dizendo assim: eu consegui sentar e terminar o que comecei sem me sentir sobrecarregado. Ah, parece que meu cérebro finalmente parou de pular de um pensamento para outro o tempo todo. Ah, tarefas que antes eram impossíveis agora parecem só desafiadoras. E a lição que fica sobre isso é que as alterações dos níveis de dopamina e noradrenalina explicam muitos comportamentos típicos do TDAH, como procrastinação, dificuldade em sustentar o foco e buscar atividades com recompensas imediatas. Os medicamentos aqui não curam o TDAH, tá? Mas eles ajudam a equilibrar esses neurotransmissores, dando ao cérebro as ferramentas necessárias para funcionar de forma mais eficiente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os avanços em neuroimagem. O que os estudos mostram? Tecnologias como a ressonância magnética funcional revelaram que o córtex pré-frontal de pessoas com TDAH apresenta menos atividade durante tarefas que exigem atenção. Além disso, as conexões entre ADMN, lembra que nós falamos aqui, e outras áreas estão mais fortes, dificultando o desligamento da mente durante tarefas focadas. E um exemplo disso é uma criança com TDAH que pode tentar fazer sua lição de casa, mas enquanto escreve começa a imaginar uma história sobre os personagens da TV. Isso não acontece porque ela quer se distrair, mas porque o cérebro está programado para funcionar de maneira mais solta. E o bom desses estudos é justamente porque eles demonstram que o TDAH não é frescura ou falta de disciplina, mas sim uma diferença objetiva no funcionamento cerebral. Isso ajuda a reduzir preconceitos e a promover empatia, tá? Agora vamos falar de epigenética e influências ambientais. Embora o TDAH ele seja fortemente influenciado por fatores genéticos, o ambiente tem um papel importante em como esses genes se expressam. Isso é chamado de epigenética, onde fatores como estresse, rotina e suporte podem ativar ou desativar certos comportamentos. Imagine um adulto que tem TDAH trabalhando em um local organizado, com horários definidos e suporte emocional. Esse ambiente ajuda a reduzir os sintomas como distração e impulsividade. Porém, se ele passar por um período de estresse intenso, como uma sobrecarga de trabalho, seus sintomas podem piorar, tornando difícil até completar tarefas simples. Por isso que é importante que você conheça o funcionamento cerebral no TDAH, para quebrar preconceitos e ajudar quem vive com transtorno, inclusive, a buscar apoio e tratamento. O TDAH é real, tem uma base neurobiológica clara e existem intervenções eficazes. Mas o diagnóstico deve considerar fatores clínicos e contextuais, conforme indicado ali no DSM-5.
E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho de como o TDAH ele se manifesta em diferentes fases da vida, da infância à idade adulta. Obrigada por estar aqui comigo no Método Cast e até a próxima.